e vamos diretamente a escutar as queridas rabinas, por ordem de chegada ao rabinato, Luciana Pajecki, Euka Rubinstein, Tati Chagas e Euka Rubinstein. Elas três representam três escolas e linhas dentro do judaísmo liberal, estudaram em lugares diferentes, fizeram trajetórias diferentes e têm vozes maravilhosas e diferentes. E vão compartilhar conosco algo de suas trajetórias, de sua leitura de Purim, do gênero em Purim, dos desafios da liderança feminina em Purim e dos desafios da própria liderança judaica. Muito obrigado por terem aceitado, por estarem conosco hoje. Queremos ouvi-las, por favor. Bom, acho que entre nós três combinamos que eu iria começar. Então, eu queria começar a minha fala um pouco costurando com a tua fala inicial, Rubem. Você abriu a Tefilá de Arvit desse Purim falando sobre a fantasia e a máscara, a fantasia e a alegria. E você já indicou que tanto a fantasia quanto a alegria em Purim são complicadas. Não há nada simples sobre o costume de se fantasiar e sobre essa alegria que nós supostamente devemos sentir nesse Hag. E indo nesse caminho de complicar as coisas, eu fiquei encarregada de abrir complicando o título dessa fala, desse bate-papo entre nós três. Quando a Elka convocou eu e a Tati para a gente se encontrar, primeiramente, antes de apresentar aqui, a gente primeiro começou a falar desse título que nos foi proposto, né, de Vashti a Esther, modelos de liderança feminina na comunidade judaica. E eu queria colocar aqui alguns dos meus rashis, dos meus comentários, perguntas e provocações a esse título, né? O título pressupõe, quando fala de Vashti e Esther, pressupõe um espectro onde Vashti está de um lado do espectro e Esther do outro lado do espectro, né? E a tradição judaica, os midrashim rabínicos, eles sempre reproduziram essa ideia, onde Vashti era a vilã e Esther a mocinha, né? Vashti a vaidosa, perversa, e Esther a amorosa. Mas essa dicotomia, essa dualidade continuou com uma onda de feminismo, né? Onde aí, de repente, a Vashti é a corajosa e a Esther é a que se conforma, né, ao regrado do patriarcado. O que eu trago hoje para mim é se elas, de fato, são diferentes, né? Ou se circunstâncias mostraram que, no final das contas, Esther não era tão diferente de Vashti. Então, essa é a minha primeira problematização, ou provocação ao título. A minha segunda provocação e pergunta, quando a gente fala modelos de liderança feminina, é se as suas atitudes são necessariamente femininas ou não, e se elas só servem de modelos a mulheres e não também a homens. Eu acho que também a masculinidade é desafiada e problematizada, né, nessa Megilá. E, por último, o meu outro desafio é para a gente pensar essa questão das mulheres de um outro patamar, de uma maneira inversa, né? Seguindo também no teu tema do Naaforro, né? Nós vivemos a última década, nos convidou a pensar, na última década, as 2 décadas, nos convidou a pensar
questões de opressão, sejam racismo, sejam chauvinismo, machismo, ou outras questões de opressão, de uma maneira mais sistêmica, né? E no modelo sistêmico, as perguntas não são individuais, né? As perguntas não são o que fez essa pessoa de cor para ser bem-sucedida, ou o que ela fez para não dar certo. As perguntas são mais sistêmicas, né? Quais são os sistemas que estão em voga e que demandam da mulher certas atitudes, ou colocam a mulher, no caso a Vashti e a Esther, em certas armadilhas. Então, o meu convite aqui é para a gente pensar não só nelas como indivíduos, mas nelas como representação feminina no modelo patriarcal. E que modelo esse que a Megilá nos apresenta e que coloca essas mulheres em certas situações e saias justas. Então, com isso, eu quero passar minha fala para a minha colega e amiga Elka Rubinstein. Obrigada. Diga. Não dá para te ouvir, Rubem. Está funcionando o microfone? Agora sim. Sim. Só aproveito para dizer que de vez em quando vou aparecer e sair de cena, e às vezes estarei com o celular, porque aqui é onde vou receber perguntas do público. Então não pensem que estou em videogames, por exemplo, perdendo a conversa maravilhosa de nossas sábias rabinas. Muito pelo contrário, estou atento a elas e também ao que o público gostaria de refletir ou perguntar, para poder ir intercalando de vez em quando algumas dessas intervenções. Sintam-se à vontade, podem escrever no chat das redes sociais e vão chegando a nós algumas das perguntas. Por favor, continuamos ouvindo. Bom, obrigada, Lu. Eu vou começar do começo do capítulo 1 e vou falar da rainha Vashti. Para falar de Vashti, eu vou tirar a minha máscara para estar autenticamente presente nessa conversa. Vashti é um personagem da Megilá que não tem nenhuma fala direta, nem nenhuma ação clara vista dentro da Megilá. E, no entanto, é uma personagem muito forte. Então, na Megilá, logo no capítulo 1, o rei ordena aos camareiros para avisar a rainha Vashti que ela deveria vir à sua presença, vestida com a coroa real, para mostrar sua beleza a todos. Porém, a rainha Vashti se recusou a vir, confrontando a ordem divina. Os sábios perguntam por que o rei especificamente diz para ela vir vestida com a coroa real. E interpretam que talvez a frase quisesse dizer que ela devia vir vestida só com a coroa real. Eu sou fã da Vashti. Seja na interpretação de que o rei queria que a Vashti viesse lindamente vestida aí com a coroa, ou na interpretação de que ela viesse nua, só vestida com a coroa, eu sou fã do fato de que a Vashti teve a ousadia de dizer não ao comando do rei. Ela decidiu que ela não queria ser tratada como um objeto. Ela foi transgressora e precursora do movimento Me Too. Vashti, na sua pequena participação na história de Purim, confronta o patriarcado tão explícito na Megilá. Se a fala, depois que a Vashti diz, eu não vou, manda dizer, eu não vou na Megilá, ela manda dizer que ninguém, os conselheiros do rei, todo mundo fica, como que uma mulher ousa dizer não ao seu marido? E os conselheiros do rei, então, começam a articular o que é que precisa ser feito, porque se a Vashti não fosse castigada, todas as mulheres do reino se achariam no direito de contestar as ordens dos seus maridos. Então, eles combinam que o rei Ahasuerus vai editar um decreto de que, em casa, quem manda é o homem, e as mulheres respeitam os seus maridos.
lamentavelmente, esse patriarcado, de certa forma, ainda está bastante arraigado nos dias de hoje, tanto na sociedade no geral, como nos setores da comunidade judaica. Eu, inclusive, gostei muito porque recebi na semana passada uma música que fala a história de Vashti. E a música vai contando o que foi acontecendo e, como ela disse, no, no, no. A música é em inglês, mas dá para entender e é muito bonita. Eu vou colocar aqui no chat o link para quem quiser depois ouvir a música. E, tendo apresentado Vashti, eu agora passo a palavra para a querida colega Adina Tati. Buenas noches, Hag Sameach. Me voy a quitar la máscara. Ahí está. A mí me toca hablar de Esther. Y la primera cosa que quería decir sobre cómo vemos a la reina Esther en la Megilá es pensar desde una lectura femenina cómo nos vemos las mujeres frente a los demás y hacer la pregunta de a quién quiere Esther complacer. En primer lugar, en los primeros capítulos, Esther es una mujer complaciente, hace lo que su tío Mordejai le dice, no cuenta de dónde viene, se presenta frente a Hashverosh, que nosotros diríamos como una joven judía va a ir al castillo del rey Hashverosh a presentarse en un concurso de belleza en el que podría terminar siendo la reina. Entonces, por un lado vemos una Esther complaciente, pero por otro lado vemos una Esther que un poco se atreve a entrar en este rol que su tío le dice, que la lleva a verse en un lugar público. Y una de las cosas que me parece que es importante que pensemos es cómo se ve Esther a ella misma y cómo se ve y cómo la ve, cómo quiere Esther que la vean los demás. Es importante que recordemos, y mañana, por la mañana, cuando lean la Megilá, pueden prestar atención. En los primeros capítulos, Esther aparece como una mujer pasiva. No hace las cosas ella por su propio medio y su propia intención, sino que es llevada al castillo, es dirigida por su tío Mordejai, y ya veremos en breves minutos que en un momento de nuestra historia es Naafoju, como decía el rabino Rubén hace unos instantes, Purim es todo sobre Naafoju, y Esther se presentará de otra manera a partir del capítulo número 4. Entonces, dos ideas. En principio, esto de cómo nos vemos nosotros mismos a nosotros mismos y cómo queremos que nos vean los demás. Y si hay alguna diferencia entre esas dos cosas. Y, por otro lado, esto que decía también la rabina Luciana, de si el lugar de ser complaciente es solo de aquel que quiere complacer o es también parte del sistema que está armado alrededor nuestro. Muito bem. Boas primeiras intervenções. Já chegou aqui uma pergunta pergunta se foi Amã que influenciou o rei para matar a Vashti. E eu sugiro que, se quiserem responder essa pergunta, aproveitem a oportunidade para ampliá-la um pouco e justamente pegar o gancho do que acabou de dizer a Rabina Tati
esticando o que vinha antes já proposto pela Rabina Luciana e também a Rabina Euka, a ideia do sistema. Porque talvez a pergunta esteja perguntando isso justamente. Em que medida o rei é simplesmente um porta-voz de um sistema que quer colocar a mulher desse modo, puni-la desse modo, usá-la desse modo? Bom, primeiro eu começaria com a pergunta, Vashti, né, foi morta, acho que até você propôs para a gente, Rubem, no começo, né? O texto fala que ela foi proibida de ser trazida diante do rei. E eu, inclusive, perguntei para a Tati e para a Elka, eu não conheço, se alguém conhecer, na minha fantasia, e esse é um midrash que se não foi escrito, precisa ser escrito, Vashti foi tirada do cenário, ficou no harém, e ela encontrou Esther. E quando Esther chegou, essa é também a narrativa, esse que é o problema de criar essa dicotomia Vashti versus Esther, porque isso cria um problema entre as mulheres, né? Eu imagino na minha fantasia, Esther falou, comigo não vai acontecer igual com a Vashti, porque eu vou entrar no script, né? Vou cumprir o script do sistema. Não, como disse a Tati, vou obedecer, não vou pedir nada além do que me foi dado, né? Acabei de, uma amiga minha que trabalha com mulheres em cargos altos, fala o problema da mulher na negociação do salário, então isso não vou pedir, né? E eu acho que eventualmente a situação foi se desenvolvendo a tal modo que eu imagino a Vashti olhando para ela, e aí? Vai conseguir ficar dentro do script ou vai precisar tomar uma decisão, né? Então essa é a minha fantasia, esse é o midrash que eu gostaria de ver escrito, né? Que tem a ver com essa música, né? Que vocês também, né? Esse Battle Pitom, eu quero ver esse Battle Pitom entre Vashti e Esther, né? Então, só e costurando um pouco mais a resposta com que a Elka falou e a Tati, eu, por exemplo, eu vi esse ano, por conta desse olhar sistêmico, uma Vashti diferente, né? O texto ele é muito lacônico, ele só fala Vatema en Vashti, ela se recusou aí. Se ela se recusou numa voz me too, eu não, nem a pau, ou se ela se recusou, a gente não sabe o tom dessa recusa, né? E para mim, o jeito que eu enxerguei essa recusa dessa vez, eu compartilhei com elas, tem a ver com essas armadilhas que às vezes a mulher é colocada, que se ela age, e eu, desculpa usar o termo, ela é uma bitch, né, nos Estados Unidos, e se ela não age, ela é weak, né? Por exemplo, foi escrito um livro, uma jornalista aqui escreveu um livro, ela acompanhou quando a primeira eleição, né, candidatura da Hillary Clinton, e ela mostrava, se ela falava mais alto, era bitch, se ela chorava, era weak. Então, eu acho que a Vashti aqui, eu vejo ela nesse lugar, porque na cultura, se ela aparecesse, ia desmoralizar o rei. Rainhas não apareciam no banquete, só concubinas. Né? Então, ela ficou, se eu apareço, eu desmoralizo o rei, corro o risco de ser estuprada, de alguma coisa. E se eu não apareço, eu desobedeço. Né? Então, essa saia justa que depois, na qual a Esther vai ser colocada. Eu queria deixar um pouco, talvez a Elka e a Tati queiram reagir também a essa pergunta, antes de eu colocar meu último ponto sobre a Esther. Não, simplesmente estava reforçando isso. Elka ou Tati, se querem reagir também a essa pergunta do sistema, ou já querem aproveitar para colocar seu próximo comentário. Vamos lá, estamos aqui para ouvi-las. Quer que eu siga, Elka? Sigo com o meu último... Bom, então, aí, preparando... Também uma outra parte do texto me chamou a atenção, né? Eu como a Tati, ficou muito tomada com essa linguagem, vai te lacar, né? A Esther a todo tempo é elevada, o verbo tzivui, né? O Mordecai o tempo todo comanda, e quando ela está no momento saia justa, onde
ela tem que ou ela salva o povo, ou o povo morre, ou ela mesma morre, né? É o momento da inversão, né? Mas no primeiro momento ela corre um risco, né? A gente chama Esther de estratégia. No começo ela se veste, Vatilbash Bamalhut, e aparece, ninguém sabe o que vai acontecer, não é claro no texto o que ela fez certo para o rei estender o cedro, né? Não tem, a coisa parece meio arbitrária, né? Então ela correu um risco, assim como o risco, é aí que eu vejo ela e a Vashti muito próximas. E aí desenvolve uma série de ações estratégicas. Agora, o que né? Ela vai, em vez de já pedir logo no começo, ela vai adiando o pedido, né? Ela vai criando atenção e expectativa no pedido, né? Que algumas pessoas veem isso como sendo estratégica, ou até mesmo como alguém que sabe segurar a hora de falar e a hora de ficar quieta, né? Pode ser, mas o que me chamou a atenção foi uma parte do texto que eu nunca tinha visto no texto, que quando finalmente ela pede, né, ela pede pela vida dela, mas ela planta no rei uma dúvida, né? Ela fala assim para o rei assim: olha, se só fossem vender a gente como escravos e tirar a gente do teu reinado, vai lá que seja, né? E os comentaristas perguntam, mas o que isso tem a ver como parte do argumento, né? E um comentário fala assim, ela plantou no rei essa dúvida, essa possibilidade de que talvez Amã, né? Isso não é só sobre os judeus, mas também sobre o interesse de Amã em se tornar o rei, né? E aonde agora, bring back home, onde que eu quero chegar, né? Eu acho que o estratégico aqui foi de transformar a causa própria numa causa do rei. Ela falou, by the way, eu não estou pedindo alguma coisa só para mim. Eu estou pedindo algo que é para você. Né? Porque não só a minha vida e a vida do meu povo que está em risco, mas também a vida, o teu reinado, né? O teu lugar. E eu acho assim, por um lado é estratégico, mas do ponto de vista, de novo, feminista, eu coloco aqui, às vezes a mulher, ela se põe nesse lugar de cuidar do outro, né? Não peça a demanda para você, né? Faz o seu pedido para o outro, né? Desse lugar, a mulher tem que ser mãe até no seu lugar de liderança. Ela tem que ser mãe e esposa até de quem ela não é mãe e nem esposa. Né? E sempre levar em consideração a emoção do outro e o cuidado com o outro. Então, essa a provocação, falei demais já e quero passar para as minhas colegas aquí. Continúo con lo que la rabina Luciana estaba diciendo, con esto de cuál es el cambio, el nafoju de Esther. Luciana nos comentaba que hay un momento en el que cuando hay que salvar al pueblo, entonces Esther toma su iniciativa y también en el texto los verbos que se utilizan empiezan a cambiar y son verbos activos. Esther le da orden a Mordejai de lo que tiene que hacer y que va a pedir al pueblo. Y yo vuelvo nuevamente a la idea de dónde saca Esther esta fuerza. Si es como el nombre de Dios no aparece en la Megilá, si es una inspiración divina, Esther era de verdad una mujer pasiva, simple, que complacía a su tío y de repente se convierte en Esther Amalcá con fuerza y que va a dar lugar, o porque está ahora adentro del sistema y se ve a ella misma como reina, puede también actuar como reina. ¿No es cierto? Esto de darle a Esther también
el beneficio de la duda y decir, Esther tenía el poder dentro de ella, sabía quién podía y quién quería ser, y cuando está en un contexto que se lo permite, entonces Esther tiene su propia voz. Si yo quisiera leer la Megilá con ojos de mujer, que de todas maneras me resulta difícil, ojalá, deseo que todos leamos la Megilá como seres humanos y aprendamos de los personajes femeninos y de los personajes masculinos, pero si quisiera leer esta Megilá y el liderazgo de Esther desde un lugar femenino, feminista o como mujer, lo que querría decir es exactamente eso. Si tenemos la fuerza de dejar salir dentro nuestro quiénes somos realmente en el contexto en el que nos toca vivir. Esther hace un cambio muy importante que la va a dejar de alguna manera con un nombre en la historia del pueblo judío, un libro dentro del Tanaj con nombre de mujer, pero aún así hay un dejo de sensación que quien se lleva el premio es su tío Mordejai, por haberla puesto en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y ser él el segundo. Hay muchos tikkunim que podemos hacer con la lectura de la Megilá. Acho que é bom aproveitar esse schwung. Se a Elka gostaria também de trazer sua intervenção sobre Esther. Entendo que estávamos em Vashti e agora cada uma está falando sobre Esther, então vamos ouvir também a nossa Rabina Renewal, por favor. Eu pessoalmente já tenho algumas perguntas para trazer também, reflexões, mas prefiro ouvir vocês. Então eu vou agora para o capítulo 9, onde eu, pessoalmente, sempre tenho dificuldade na leitura da Megilá. A rainha Esther toma uma atitude e faz pedidos que, para mim, são incompatíveis com uma rainha e com uma mulher, uma esposa judia, que está liderando a salvação do seu povo. E, para isso, eu vou ler o diálogo entre o rei e a sua rainha, logo depois que o rei autoriza que é cancelado o decreto de matança dos judeus, e o rei autoriza os judeus a se defenderem como puderem. E ele conta a ela, diz a Megilá, o rei conta a ela que naquele dia, em Shushan, os judeus mataram e destruíram 500 homens, fora o que devem ter feito nas províncias do rei. E pergunta qual o desejo de Esther. E ela pede que se conceda aos judeus a autorização para fazer no dia seguinte mais do mesmo que tinham feito naquele dia. E a Megilá, então, nos conta que mais 300 morreram em Shushan e que, lutando por suas vidas, os judeus nas províncias mataram 75 mil de seus inimigos. Isso tudo está escrito na Megilá. Para mim, sempre é difícil ouvir esse pedaço, um pedido para que mais autorização para mais matanças em Shushan e que também permitiram essa matança de 75 pessoas. E este ano, quando eu comecei a estudar Megilá mais cuidadosamente para poder participar do bate-papo, e é o meu primeiro Purim como rabina, lendo a Megilá com cuidado, eu fiquei me perguntando como seria o exercício de escrever a Megilá, uma Megilá. A Megilá existe questionável, mas escrever o exercício de pensar numa Megilá se ela tivesse sido escrita por mulheres. Quais seriam as diferenças no texto? Quais seriam as diferenças na apresentação das lideranças, nos questionamentos entre
os tios e suas sobrinhas, entre os reis e seus diferentes conselheiros, e nessa rainha líder, que se apresenta como líder. Será que se a Megilá tivesse sido escrita por mulheres, haveria um pedido para que a matança continuasse? Ou a rainha teria encontrado outras formas de poder trazer aquilo que você estava falando antes, mais amor, mais respeito, mais tolerância, e que, no final, pudesse ser ainda a celebração da salvação do povo judeu, a celebração de uma estratégia de uma rainha que se investe do seu poder, mas que não necessariamente vai para a revanche. E, na verdade, comentei com o Luciano e Tati que, nesse próximo ano, eu vou tentar encontrar um grupo de pessoas, não só mulheres e homens, que estejam dispostos a fazer esse exercício, como teria sido, como seria se tivesse sido mulher. E me beneficio também, conversando com a Tati, ela me mandou o Megillah Project, onde diferentes rabinos e rabinas pensam as questões que são levantadas no Megillah, uma fartura de ideias, que aos poucos a gente pode começar a tentar montar para entender alguns outros assuntos. Então, fico aqui com esse desafio para mim para o próximo ano. De nada. Se me permitem, se me permitirem, eu vou formular uma perguntinha para cada uma de vocês. A partir do que falaram, acho que trouxeram vários insights muito, muito interessantes. A Rabina Luciana, eu perguntaria se essa questão e talvez entrando já um pouco mais a partir da Megillah, em vocês, na liderança de vocês, na vida de vocês, na trajetória de vocês, como mulheres, rabinas, judias, líderes e tantas coisas que são. Lu, você acha que essa questão de que a mulher tem que ser mãe e esposa também de quem não é mãe e esposa é uma demanda? Vamos formular isso de outro modo. Como você avalia essa demanda? É algo injusto, algo ruim, é algo que para começar está mal porque não se demanda isso também dos homens, é algo bom porque então gera outras habilidades que homens talvez não têm. Você se encontrou com essa situação e teve que exercer ou se recusa a fazer isso? Como você enxerga o impacto dessa demanda? Concordo com você que ela está lá meio na Megillah e na vida, pelo menos da nossa sociedade, da nossa cultura. A pergunta para a Tati eu fiquei muito impressionado com essa leitura sua das transformações, de como Esther primeiro e depois, como os verbos já mostram que ela é completamente passiva e de repente realmente exerce, manda eles fazerem algo para poderem fazer a mudança que ela vai ter que realizar e assim por diante. Você sugere lá que talvez o divino oculto tenha algo a ver com isso ou não. Então minha pergunta é a você. Você acha que essas transformações que as mulheres, que todos precisamos, não somente as mulheres, talvez as mulheres mais, vêm de onde? Da sociedade, da psique, da terapia, da educação, do judaísmo, de Deus, do divino que cada um tem? Como é que acontecem, quando acontecem? Aconteceram em você? Conte algo disso. Eu me identifico muito e confesso aqui meus pecados. Eu
todo ano, quando chega esse momento, faço questão, desde que era Madrid e até hoje, de que pulemos esses capítulos nos quais se fala, que não contemos isso a ninguém, que falemos isso em grupos pequenos e tentemos entender que loucura é essa de matar e descrever a matança e aumentar a matança e buscá-la. Você acha que isso é machismo? Você acha que isso vem de um conceito machista? Não importa se é exercido por homens ou mulheres. Será que as mulheres teriam conduzido isso diferente? Você se encontrou com esse tipo de violência e de agressão? Conseguiu mudá-la? Essas são minhas perguntas para vocês. Se quiserem, mas entendo que tem outros comentários que pensaram, coloquem isso. Vocês lideram. Líderes, por favor. Tá. Dando um tempo. Quando eu fiquei pensando, será que as mulheres teriam escrito de uma maneira diferente? Eu fiquei pensando, as mulheres de então, dentro do sistema em que elas viviam, teriam escrito de um jeito diferente? E as mulheres de hoje, com os valores, com as ideias que têm, o que a gente escreveria para essa Megilá seria diferente? Eu não tenho a menor dúvida que seria diferente. Eu acho que a questão de homens e mulheres são iguais pelo tanto, e especialmente naquele tempo é possível perceber que a ideia de matar fazia parte de matar, de beber, de dar festas, de impor o poder. Isso tudo são valores masculinos, machistas, que em alguns lugares continuam funcionando. Isso você vai para diferentes culturas e se repete o perfil, se repete a proposta e os valores dos reis e dos imperadores. Hoje em dia, e um dos trabalhos que eu fiz antes de virar rabina, onde tinha a mão de uma mulher, o olhar de uma mulher e a proposta de uma mulher, as coisas saíam diferentes, as coisas eram feitas com outro cuidado, com uma outra conversa, com uma outra negociação. Então, eu quero crer que assim é, e trabalhar, virei rabino, inclusive, com esse chamado de trazer essa voz do feminino, da liderança feminina, para dentro da minha visão de judaísmo. Depois podemos voltar mais, se houver mais questões. Bom, eu posso pegar... Nossa, dá para ver todo mundo, Rubem, enquanto eu falo? Eu gosto de ver a Elka olhar para você. Eu prefiro, é difícil falar para você mesma. Eu acho assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho que espero que o público tenha pegado isso, né? Somos diferentes, vivemos em países de culturas diferentes, né? Uma em Israel, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, cada uma na sua geração e com a sua trajetória profissional pré-rabinato e rabinato, né? Então, acho que espero que o público pesque essas diferenças, porque eu realmente estou num momento bem diferente do da Elka, e eu consigo reconhecer na fala da Elka uma fala que há tempo atrás teria, né? E talvez volte a ter, mas me sinto no momento, eu falei, me estranho ouvindo a Elka falar assim, não estou aí. Que eu acho, tem uma questão que é o da mulher e o feminino, né? Porque eu acho que tem mulheres que são naturalmente mais maternais, tem mulheres que não, e tem homens que são, né? Acho que tem, por exemplo, esse ano também, eu estou muito tocada pelo Ahasverosh e pelo maltratamento que a nossa tradição deu a ele, porque o Ahasverosh, por exemplo, o Midrash diz que ele queria construir o templo, e a Vashti que não deixou por vingança. Meu avô destruiu e não vai construir. O Ahasverosh se arrependeu
do Édito, de tirar a Vashti do cenário, mas ele estava tão preso nessa hierarquia, não, homem não se arrepende desse, é fraqueza, né? E até a tradição judaica, os midrashim foram nessa corrente, né? O que se arrepende, o que pede, o que você quer, o que dá voz à mulher, vira fraco, bufão, né? E acho que a gente vive numa cultura que o homem que quer viver o princípio feminino e ser mais paternal, mais cuidador, é o bufão, é o fraco. Então, eu acho que a minha reação, é, por um lado, por que necessariamente sempre a mulher tem que viver esse princípio, né? Porque aquelas que não atuam nesse princípio aí são vilificadas, né? São inconvenientes, às vezes. E também, de novo, inverter o ônus da análise, né? E não a análise que nós mulheres podemos aprender, mas que o sistema se dê conta de que é um custo, é uma demanda. Pessoalmente, você me pergunta, eu sou uma pessoa que me identifico com esse princípio feminino do que a gente chama feminino do cuidado, eu pessoalmente. Mas ele já teve custo. E um exemplo pequeno que eu me dei conta, conversando com amigas, eu sempre tive revrutas masculinas. E, de novo, isso eu ponho aqui porque eu descobri que não era só eu que tinha experiência. E eu tinha uma experiência... Talmud foi fácil para mim no começo. Outras coisas eram difíceis, não é que tudo é fácil para mim. Mas eu sentia na obrigação de fingir que eu não entendi totalmente o texto para não ofender a minha revruta e ela não se sentir pior. E eu guardei sempre essa experiência e falei, Michigás minha. Até que recentemente uma aluna pedindo revruta escreveu, eu sempre peço para os meus alunos falarem assim, o que vocês procuram numa revruta? E a aluna falou assim, alguém que não se intimide quando eu falar, entendi. Então, esse é o meu exemplo pessoal. Bien. No, me quedé impresionada con lo que nos cuenta la rabina Luciana y muy identificada. Y quiero responder a la pregunta del rabino Rubén en términos de dónde sale ese cambio, de dónde empieza. Hay una escuela que dice que Megilat Esther es una Megilá secular, absolutamente. No ocurre en la tierra de Israel. No hay prácticas religiosas más allá del ayuno, pero no hay rezos, no se cuenta de cómo no sabemos si Esther comía kasher en el palacio, y no se nombra a Dios. Y de todas maneras podemos decir que, muy como el rabino Heschel diría, Dios está en el tiempo. Y en los momentos necesarios en los que algo tendría que ocurrir, ocurrió. Si es por fuerza divina o es la acción de los hombres, no voy a decir yo qué es lo que cada uno de ustedes, del público, tiene que creer. Yo creo que es una combinación. Que Esther está en el palacio en el momento justo, pero que es Esther la que tiene la fuerza de movilizar que eso ocurra. Es más, Esther se pregunta, no es, Mordejai le dice a Esther, ¿y si este es el día para el que has sido reina? Es este el momento, ¿no? Here and now, el Pove Akshav. Pero sobre todo, lo que sí quería decir es que la sensibilidad y la inteligencia está en saber reconocer ese momento.
tener la fuerza no solo de tomar la decisión del cambio, sino de dar el primer paso hacia el cambio. Y eso es lo que podemos aprender de la reina Esther en el momento de su cambio, que no solo dice, cuando le preguntan, ¿no será este el día para el que has sido reina? Entonces ella decide, comienza a ser Esther Amalcá en el texto, Loveshet Bigdei Melujá, vestida en ropas de reina, y actúa. Ahora, si yo digo, Rubén, el rabino Rubén, si yo digo que ese fue el momento en el que Dios aparece, luego me tengo que preguntar si cuando Esther dice que hay que matar un día más para matar, si eso también es Dios apareciendo. Como podemos filtrar e colocar Deus quando a coisa faz sentido ou não. Mas o nafojo, os contrastes que falávamos durante a reza, talvez tenham a ver com isso, com que nós mesmos também criamos. Eu sinto isso nas falas de vocês três, o que falou Euca bem no começo desta última rodada, da função feminina possível em situações escuras. Os vai e vem de Ahasverosh, da imagem de Ahasverosh, que dizia a Lu, e o que você está dizendo agora aqui, Tati, também, né? É reconhecer o momento, e o divino está nesse momento que ela assume o que está acontecendo, e talvez toda a minha vida e toda a minha história foi para esse minuto, então não vou deixar passar o trem. Mas o que fazemos então com a outra parte? Tantos místicos quanto os dialogistas dizem que ou tudo é Deus e então existe o mal e o escuro também em Deus, e todos temos esses aspectos também, ou existe o diálogo, então existem lugares e momentos que são eclipses de Deus. E a gente esconde, tampa, não deixa entrar. A Shoah é uma dessas. E assim por diante. Não sei se entre as múltiplas coisas que vocês queriam compartilhar, gostariam de trazer mais, porque estamos realmente em cima do nosso tempinho. E sei que é muito o que essas rabinas queriam e podiam nos dizer. Já estou sentindo que vamos ter que criar outros eventos com vocês. Mas, se quiserem uma mensagem final, cada uma nos transmitir, aqui estava vendo que vocês endereçaram já várias das perguntas que chegaram aqui, né? Porque outra das perguntas era qual é o poder, qual é a busca do poder, tanto da Vashti quanto da Esther, acho que estava endereçado por aí. E mais aqui uma pessoa perguntou justamente essa questão da expectativa maternal, e se vocês se encontraram com isso ao longo de suas jornadas. Enfim, então basicamente estão também contempladas as respostas às perguntas que chegaram, as várias coisas que já falaram. Então, convido vocês, Rabina Euca, Rabina Tati e Rabina Lu, a trazer talvez sua última mensagem, se quiserem mais focada em Esther e Vashti e em Purim, se quiserem em geral nos desafios do feminino dentro do judaísmo ou do feminino dentro da comunidade judaica. Eu sempre digo que existe algo que é o judaísmo e outra coisa que são os judeus ou as judias. Up to you. Eu terminaria as minhas colocações, né, com essa ideia, Purim por um lado, né, você trouxe a mística, os Hassidim falam, Purim é a festa do Olam Habá, né, é uma das festas das poucas que vai durar no mundo vindouro, e por outro lado é a festa onde não se recita Halel. Então, ela por um lado é a festa da promessa, né,
Mas, por outro lado, o não recitar o Hallel é not yet, né? E para mim, né, a gente pode ler isso dependendo do contorno que a gente dá, olhando para os destinos dos judeus, do povo do judeu na diáspora, mas como o tema aqui é mulheres, né? Para mim, acho que uma das belezas belezas e vantagens, né, de nós não termos um histórico tão grande de lideranças, é que a gente pode ser criativo, né? Então, tem esse espaço, para mim, esse lugar do Olam Haba de promessa é o lugar do miodea. Quem sabe o que a gente pode ser, o que a gente pode se tornar, né? O que a gente pode vir a ser como mulheres e líderes. E o lugar do não Hallel, not yet, para mim é o lugar esse que a Elka trouxe, né? E aí eu termino com uma história. Eu lembro quando eu fiz a primeira cerimônia de casamento e alguém me falou, nossa, igualzinho de um rabino homem, e eu gostei na época do comentário, e comentei com um mentor meu, e ele falou, para isso você veio para o rabinato? Para fazer igualzinho? Né? Então, para mim, esse é o not yet. Nós também, mulheres, por um lado, talvez se mulheres escrevessem a Megillah, fosse diferente, mas às vezes a gente também cai no trap de tentar repetir um modelo instaurado de liderança que não é o nosso. Então, a gente se segurar no miodea, né, e criar algo que é novo, realmente novo e merecedor do Olam Haba. Bem desafiador e esperançador ao mesmo tempo. Obrigado, Lu. Elka ou Tati, quem segue com sua mensagem final? Então, eu vou aproveitar, inclusive porque é preciso reconhecer este momento que você, Lilian e a Cip criaram de chamar 3 cabinas para esta conversa. E de valorizar essa fala que vai existir, que pode ser, que nem a dos homens, que pode ser criativa ou não, e que também está buscando esse espaço que a Lu diz. Porque, ao mesmo tempo em que alguém disse, nossa, igualzinho aos homens, se não fizer igualzinho, existe o risco das pessoas dizerem, isso não é rabina. Não é rabina. Esta rabina não é rabina de verdade, porque não fez exatamente do jeito que as pessoas esperam e estão acostumadas. É interessante porque, tanto na Vashti quanto na Esther, teve um momento em que não tinha opção. Ou vai ou racha. Tem que escolher 2 escolhas que, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na Vashti, quando ela não tinha escolha do que fazer, e na Esther também, quando Mordecai diz a ela se é este momento. Se ficar, morre. E se for falar com o rei, também corre o risco de morrer. A opção é complicada. Então, eu acho que para as rabinas, quero falar especificamente, as rabinas, mulheres, especialmente aqui no Brasil, não sei falar pela Argentina nem pela Israel, mas no Brasil, é um desafio. Encontrar esse espaço onde seja possível falar e onde exista o espaço de quem vai receber. Então, parabéns também por abrir esse espaço, né? E sim, que existam outras oportunidades para outros temas judaicos que a gente possa fazer o nosso olhar e a nossa visão. Todarabá. Obrigado, Elka. Com certeza haverão outras muitas oportunidades e entendo e estendo o agradecimento de vocês ao rabinato em geral, meus colegas e a comissão das festas e a todos os que participamos nessa decisão. Eu estou representando todos eles. Obrigado por receber isso desse modo. Tati, por favor. Mi mensaje para Purim este año en pandemia sería lo levater, no dejar de intentar. El texto de Megilat Esther
para mí personalmente, y puede ser que muchos se acuerden, es un texto difícil. No es un texto que me resulta, no es Yetziat Mitzrayim, no es la salida de Egipto y algo con lo que uno se identifica fácilmente. Y a mí como israelí me resulta un texto también difícil, muy crítico del judaísmo en la diáspora, de las figuras, de lo que puede pasar viviendo fuera de Israel. Y aún así me parece que lo importante es lo levater, seguir intentando, buscar en el texto el nafoju que cada uno de nosotros necesita en este Purim. No para todos los años, no para toda la vida, sino hoy. ¿Cuál es el nafoju que cada uno de nosotros necesitamos hacer en el 2021? Si de haber estado encerrados en lockdown y podemos mirar hacia adentro, y ese es nuestro nafoju, ¿y qué podemos ver para mejorar afuera? Y como la reina Esther, ser capaces de identificar el momento y la oportunidad y hacer con ello algo. Muito obrigado, muito obrigado. Lo levater, para quem talvez não conseguiu acompanhar, é não renunciar, não desistir. E por isso ela dizia seguir tentando. Mesma coisa. Intentando, tentando é o mesmo. Muito obrigado, exatamente, uma linda mensagem, desafiadora também, combativa, que busquemos o próprio nafoju, a própria mudança, o próprio oculto, especialmente nesse ano. Muito bom, muito obrigado por isso. Muito obrigado às três, realmente uma honra, uma alegria muito grande, um nafoju para todos. Quem sabe se para isso cheguei ao rabinato, ou ao rabinato da CIP, assim como Esther, quem sabe se chegou toda a sua vida para aquele momento, talvez eu cheguei, entre outras coisas, para poder ter o privilégio de ouvir essas três rabinas iluminando e alternando, trazendo umas boas alternativas a nossa forma de celebrar. É um momento também de agradecer muito a Paola e também a Lia por esse lindo serviço que fizemos juntos. Também a Raquel, que está aqui presente ainda, representando a toda a comissão de Hagim, de eventos, a produção inesgotável dessa CIP que não para de trabalhar. Agradecer também muito ao Natan, que está sempre aqui, filmando, transmitindo, o Tiago, técnico de som, a Missa, que está aí escondidinha e também trabalhando junto, e a todas vocês e todos vocês, porque sem todas vocês e todos vocês que estão dentro de nós, também na distância, também na pandemia, não seríamos comunidade. A comunidade são vocês. Todos nós somos os facilitadores. E é porque vocês estão lá que somos comunidade. E continuaremos sendo. Chag Sameach para todas e todos. Sameach. Sameach.